Novos Caminhos, o quadro oferecido pela Clínica Nilo Frantz, porque novos caminhos é aqueles que percorremos na maternidade, na paternidade. E um dos temas muito recorrentes são as questões da pré-adolescência e a puberdade precoce. Por isso eu estou aqui com o Dr. Guilherme Guaranha, que é endocrinologista pediátrico, para falar sobre esse assunto que, olha, doutor, muitas amigas vieram me trazer suas questões com filhas, com sobrinhas, porque aparentemente aumentou o número de casos. Então eu gostaria que tu explicasse o que é a puberdade precoce e o que tem que ser feito, né? Porque os pais ficam preocupados. Muito normal, né, Agui? Eu acho que a gente começa conceituando o que é a puberdade normal. Então, quando a gente considera puberdade, a gente está falando na menina do aparecimento do broto mamário e do menino ali no aumento do volume testicular, do tamanho peniano, né? Isso é puberdade. A gente tem também a pubarca que ocorre junto, que é a questão dos pelos. É importante a gente ter essa diferença porque quando dá problema da puberdade, tem um tipo de causa. Quando é dos peguinhos, é outro tipo de causa, é outra glândula, né? Então, na puberdade em si, ela ocorre normalmente nas meninas a partir dos 8 anos, pode ocorrer, claro, isso é normal ocorrer entre 8 e 13 anos, e nos meninos a partir dos 9 anos, entre 9 e 14 anos. Então, é uma faixa de tempo grande da normalidade. Quando ocorre antes disso, né, a gente conceitua como puberdade precoce, né? Pode ocorrer na questão dos peguinhos a pubarca precoce, né? Que aí não tem mama ou não tem aumento do testículo, mas tem o pelo, e aí isso aí não é relacionado com as gônadas, né? Testículo e ovário, isso é relacionado com uma glândula chamada adrenal. É uma outra questão. É uma outra questão. As pessoas vinculem muito, é uma outra questão. Perfeito, é uma outra questão e que também, quando começa antes, tem que ser investigado, né? Então, sempre quando for numa idade menor que 8 anos nas meninas, menor que os 9 anos do menino, tem que ser investigado. Uhum. Pois é, a menina muitas vezes ela se chama mais atenção por conta da menstruação. Tem que ter a menstruação vinculado para ser puberdade precoce? Não, é o aparecimento de broto mamário. Tá? Normalmente quando aparece uma menstruação antes do tempo, a gente já está até no momento final. Aí já é muito antecipado. É muito antecipado e pode ser em algum momento que a gente até já não tenha tratamento para fazer. E tem algum impacto também na questão assim, psicológica, emocional da criança? Porque o que eu vejo os pais nervosos, ai meu Deus, vai ficar adolescente antes do tempo. Isso impacta também no comportamental? Impacta porque tu tem aquela explosão de hormônios. No caso da menina, nas meninas é mais frequente puberdade precoce do que nos meninos, muito mais frequente. Mas impacta porque tu tem aquela menina, aquele corpo todo modificado, tendo a menstruação, né? E assim, a diferença com os pares da mesma idade, isso tem um impacto. Claro, depois, e tu pega assim, uma menina que tá ali, que tem aquela mentalidade de criança, tá brincando de boneca, tá fazendo as coisas da sua fase, já com um corpo de mulher. Isso mexe muito com a questão psicológica. Não é fácil, né? Já não é uma fase fácil da vida. Ainda quando surge algo fora da curva, mais uma questão para se resolver. Mas o que fazer aí, doutor? Porque tudo, hoje em dia, felizmente, quase tudo tem algum tratamento ou algum paliativo, pelo menos. A gente tem tratamento, tem um tratamento bem estabelecido para a puberdade precoce, tá? Ele é um tratamento que dura anos, né? A gente, quanto mais precoce, mais tempo. Então, a gente tem casos extremos, por exemplo, de puberdade precoce aos 2 anos de idade. Nossa! Então, nós estamos falando, são casos mais intensos, mas podem acontecer. E aí nós estamos falando de 10 anos de tratamento, por exemplo. Então a gente tem até que finalmente se chegue daí na faixa época etária certa para ter a puberdade. Puberdade vai ter. A gente tem que ter ela no tempo certo. Aí a gente faz um bloqueio puberal. A medicação, ela é uma medicação injetável, né, no músculo, uma vez por mês. Tem formulações trimestrais, agora estão chegando formulações até semestrais,
né? Mas a gente tem que fazer essa medicação para que no momento certo a menina venha e passe por todo o processo, o menino também. Uma coisa que é importante dizer assim, ó, até para acalmar as mães, 90% dos casos das meninas com puberdade precoce, né, são o que a gente chama de idiopático, que é a palavra médica para dizer não sei, tá? Então, eu vou começar a dizer isso, né? Quando alguém me pergunta uma coisa, eu vou dizer... Eu te passo, a gente tem várias terminologias boas para essas coisas. Para parecer bonito. Para parecer bonito. A gente sempre olha o que a gente vai pesquisar. Óbvio, alguma coisa no que a gente chama de sistema nervoso central. Por quê? Porque quem dá o gatilho é uma glândula que está na base do cérebro, que é a hipófise. Ela produz hormônios que vai na menina estimular os ovários, no menino o testículo, né? Então, 90% dos casos a gente faz ressonância, as meninas estão bem. Grande maioria, tá? Nos meninos a gente se preocupa um pouquinho mais. Então, sempre mais atenção quando for os meninos, porque aí só 50% dos casos são idiopáticos. Às vezes pode ter alguma alteração, não necessariamente maligna, mas alguma coisa ali que desencadeou a puberdade precoce, né? Então, é um processo que os pais têm que ficar atentos, não pode ter receio de ver, acompanhar, né? E apareceu brotinho mamário ou notou alguma diferença na genitália do menino, especialmente na hora do banho, né? A gente tem que levar no médico. Uma outra coisa que tu me perguntaste, tá mais frequente? Sim, está mais frequente. A gente já sabe que a idade da puberdade de 100 anos para cá, isso é documentado cientificamente, reduziu muito. Inclusive, né, festa de 15 anos ocorria porque era a época que as meninas menstruavam. Aí elas eram apresentadas à sociedade. Se a gente fosse usar esse parâmetro, hoje seria a festa dos 12 anos, né? Então, isso aconteceu de 100 anos para cá. Claro, são fatores externos, a gente tem questões, né, a poluição, os desreguladores endócrinos, esse também é uma outra encrenca, porque essa é uma hora que a paciente está indo bem na consulta comigo e aí ela briga nessa hora, porque entre os desreguladores endócrinos estão cosméticos. Eu achei que as telas de... A tela ajuda, mas cosméticos, eu sei como é complicado, sou pai de menina, né? Então, assim, esmalte, batom, toda a maquiagem, essas coisas a gente evita em meninas. Gente, olha, dá um nó agora nas mães de muitas meninas, porque realmente eu não sou mãe de menina, mas eu acredito que isso seja bem impactante, né? Porque é algo que, inclusive, os pais estimulam. Fica aqui que bonitinho, e aí acaba podendo causar isso. Isso, tem que ter cuidado. Eu vou te dizer assim, ó, eu vou te dizer como pai de menina. Eu acho que é muito legal a menina querer imitar a mãe. A minha filha gosta de pegar os pincéis da minha esposa e tal, e fingir que está se maquiando. Eu acho que essa brincadeira simbólica, ela é legal. Agora, usar o produto em si, não. Então, tem outros artifícios, pode, quer dar um brilho, uma manteiga de cacau, né? Ou usar alguma coisa que não tem o produto só para menina fingir que está ali. Eu acho que isso é válido, mas não usar o produto. A gente tem isso bem documentado, né? Tem muita química, né? Isso é feito para uma mulher adulta e muitas vezes faz o efeito de hormônio feminino, né? Os desreguladores endócrinos. Então, esse é um apelo que eu faço, muito cuidado. Eu sei que passo por chato, né? Como eu te disse, fazer o tratamento, tomar a injeção, elas ficam tudo de boa. Na hora que eu corto a maquiagem, aí é que a gente entra na briga. Pra gente ver, né, que muitas vezes o tomar a injeção é mais fácil do que enfrentar algo que mexe com a nossa autoestima, com a nossa estética. O tema é muito complexo e muito importante. Então, se você se viu nessa situação com alguma criança próxima de você, procure um médico, um especialista para lhe orientar melhor, porque de fato é aquilo que eu digo, né? Maternidade e paternidade são novos e tortuosos muitas vezes caminhos, mas são muitas descobertas pela jornada. A gente agradece a Clínica Nilo Frantz e muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.